Oi, gente! Sejam muito bem-vindas ao meu canal! Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção inteira de livros de moda. Eu gosto muito de colecionar, assim, eu sou apaixonada principalmente em materiais físicos, então revistas eu tenho que mostrar em outro vídeo, porque são muitas, mas hoje eu vou mostrar todos os livros pra vocês, desde os mais científicos até aqueles com ilustrações, que eu amo, então assim, estão todos aqui, eu separei todos pra vocês. Então se você quer saber como aprender sobre moda, se você quer saber quais livros investir, se você quer ver a minha coleção inteira de livros de moda, vem comigo! Bom, gente, vamos começar então. Um adendo também que eu fiz um post no Substack também, segunda-feira, sobre eles. Então, se você também quiser ver, se você gosta dessa parte um pouco mais escrita, eu quis fazer um artigo bem completinho, assim, eu tirei foto de todos os livros. Então eu vou deixar aqui no link da descrição também. Mas se você é aqui do YouTube, se você clicou pra ver esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês os livros com bastante detalhe. Então eu quero mostrar as páginas e tudo mais e deixar esse vídeo bem completo. Eu fiz um há um tempo atrás, eu vou deixar no card aqui, mas ele já tá desatualizado porque eu comprei alguns livros novos desde então. Então, vamos lá. Eu separei esse vídeo em 5 categorias de livros. E a primeira categoria são os livros sobre as marcas, sobre os designers. Então a gente tem os minis, que tem uma coleção enorme, tem de toda a marca possível. E o da Dior também, que é um pouco maior, que eu já mostro pra vocês. Começando por esses aqui, eu tenho dessas 4 marcas. Um dia eu quero colecionar todos, porque ainda tem da Louis Vuitton, tem da Hermès, tem realmente de todas as marcas, assim, as mais famosas de moda. Então, começando, eu tenho esse aqui da Vivienne Westwood. Gente, ele é muito fofinho, ó. Inclusive aqui aparece os livros que tem. Esse aqui, ele é em inglês, então ele conta um pouco da história da marca. Então ele é dividido por partes, ele conta a história, ele fala dos símbolos, ele tem as fotos de alguns desfiles. Então é muito legal, principalmente se você é apaixonada pela marca em questão. Eu acho muito legal se você é apaixonado pela marca, porque realmente tem um mini resumo ali da história dela, tem imagens muito bonitas que às vezes não tem em outros lugares, às vezes não tem até na internet. Esse aqui da Chanel, ele é em português, ele é muito fofo, eu ganhei de uma amiga minha. Então ele tem a fotinho, ele conta a história inteira e é muito legal pra você entender um pouco mais da marca, claro. Às vezes entender até o que você tá consumindo, se você gosta de comprar. Às vezes se você é consumidor dessa marca ou se você gosta da história da moda mesmo, gente. Porque conta muito, ó. Fala até sobre as joias, conta até a parte da maquiagem. Então realmente é um mini resumo da marca. A gente também tem do Yves Saint Laurent, esse aqui também é em inglês. O que eu acho legal também é que ele conta desde a história de como foi fundada a marca. Então, por exemplo, com o Yves Saint Laurent, mas ele conta uma história mais atual também. Então, quem foram os outros designers da marca, como se sucedeu. Então a gente também tem aqui, ó, as fotinhos. É um livro bem completo, confesso que eu nunca li. Esses livros que eu vou mostrar pra vocês todos, eu nunca li tudo, porque são realmente livros que você vai lendo aos poucos. Cada livro, gente, vai ser diferente. Então, por exemplo, esse aqui até as cores são essas. Da Chanel, ela trabalha o preto e branco. Então, é muito fofo. E por fim, que tá até um pouco sujinho, a gente tem esse da Givenchy, que é muito legal também. Ele conta a história, né, que foi o Hubert de Givenchy que criou a marca. Então, a gente tem aqui ele com a Audrey Hepburn, que os dois eram, assim, uma dupla implacável. Os filmes, como ele começou. A gente pira nesses looks, né, gente? Sério, archival, assim. E ele fala dos designers que já passaram, como a marca tá atualmente. Então ela tá com um clássico, mas sendo um clássico mais moderno. Enfim, eu acho... Pra começar, eu acho que esses livros são muito legais, principalmente se você tem uma marca, assim, do seu coração, que seja mais queridinha, porque daí você já acerta de primeira, entendeu? Então eu recomendaria realmente, se você sabe um pouco sobre moda, se você já tem alguma marca, assim, que você goste, ou também se você quer começar a colecionar, igual eu comecei, todos os livros, você vai numa marca e depois você vai comprando os outros, mas são muito fofos, inclusive acho que até tem box, se eu não me engano. Pausa que eu esqueci de comentar com vocês. Eu deixei um link na Amazon com todos os livros que eu vou mostrar pra vocês, com a minha coleção inteira. Deixei até outros livros também que eu quero comprar. Eu vou deixar aqui na descrição também. Então lá na minha lojinha na Amazon tá tudo linkado. Se vocês quiserem adquirir, é isso que eu ia falar, porque até tem box deles. Então às vezes tem marcas que você gosta, que estão reunidas. Vale super a pena comprar o box. Então esses são os mini livros. Agora, esse livro que eu mostrei pra vocês, que é da Dior. Eu descobri que ele tem o da Chanel também. Mas esse é um livro mais robusto, tá vendo? Então ele é um pouco maior. E ele é bem interativo, vou mostrar pra vocês. Ele conta toda a história da marca, igual nos outros, só que ele é bem mais completo. Então ele é maior, obviamente, ele é mais de colecionador. E ele traz bastante coisa interativa. Então tem bastante documento, tem coisas assim, tem partes que você pode abrir, folhear. Então é muito legal. Eu ganhei esse aqui de presente. Ele conta então toda a história da Dior. Livro muito bonito. Então realmente tem
toda a parte, vocês conseguem ver sobre a marca. Falo também sobre os perfumes, então, por exemplo, aqui do J'adore, que eles têm o perfume deles, também conta um pouquinho da história, como começou. É um livro de referências muito legal. Amigas, então eu considero esse livro aqui um pouco mais acessível em termos de linguagem. Ele não vai contar tudo sobre a história da marca, não vai contar as polêmicas e tudo mais, só que ele vai mostrar de uma maneira bem interativa como foi o início da marca, os códigos da marca, então é bem legal. Ele também é muito lindo pra você ter assim de colecionador. Ele é bem maior do que o que eu mostrei pra vocês, tá vendo? Mas é muito bonito, eu acho que super vale, às vezes você vai dar de presente também. E o valor dele é um pouco mais acessível, claro que esses, os minis aqui também, do que os que eu vou mostrar pra vocês, que são um pouco mais robustos, que são esses dois aqui. Mas também aqueles lá contam sobre a história geral da marca. Mas esse aqui eu acho muito fofo, eu acho um presente lindo. E também um presente pra você dar pra você mesma. Designers específicos de marcas são esses que eu tenho. Mas agora a gente vai falar a segunda categoria, que é sobre moda em geral. Que eu acho que são os livros mais legais, assim, que eu tenho uma paixão maior. Porque eles contam um pouquinho de cada marca. Eu vou mostrar pra vocês todos os que eu tenho. E assim, são muitos. E são os dois livros mais bonitos que eu tenho, são dessa categoria. Gente, olha que peso. Eu não consigo nem segurar pra mostrar pra vocês. Então vamos fazer aos poucos. Eu tenho esse aqui de sapato, que é italiano. Então eu comprei quando eu fui em Milão. Ele conta um pouquinho de todas as marcas por período histórico. Então ele mostra nos anos 80 o que tinha, anos 70, anos 80. É muito legal. Ele vem uma fotinho também do sapato. Eu não achei esse livro pra linkar pra vocês, porque ele é bem específico, né? Ele é em italiano. Mas esse livro também, assim, é muito fofo. Eu ainda não li, eu ainda estou aprendendo italiano também, então não vou conseguir ler ele completo. Mas ele tem bastante ilustração, que foi por isso que eu comprei. Então a gente consegue ver os modelos icônicos do cada ano, assim. E no final, ele traz um pouco sobre cada marca. Então ele fala Salvatore Ferragamo, ele fala do Manolo Blahnik. Então assim, muito fofo. Pena que eu não achei pra linkar pra vocês, mas ele é em italiano também. Mas é muito fofinho, então esse é um da minha coleção de sapatos, que eu sou apaixonada. Como filha de Carrie Bradshaw, né, gente? Eu ia ter livro de sapato, não tem como. Esse aqui, todos eles, gente, são em inglês, mas você consegue achar alguns em português também, então depende muito, vai muito da sua pesquisa. Mas a maioria também tem bastante ilustração, então às vezes se você quiser investir, às vezes você não fala inglês tão bem, não consegue entender tanto, mas às vezes os livros valem muito a pena pelas ilustrações, que são esses dois que eu vou mostrar pra vocês. Mas a gente vai primeiro falar desse aqui, que é a história da moda do século XVIII até o século XX. Esse aqui pra quem realmente gosta de história, então ele vai tratar de períodos históricos, o que as pessoas usavam em cada época. Eu acho muito legal. Ele mostra com detalhes as fotos também. Então é muito bonito. Ele traz figuras, pinturas artísticas, o que é bem legal. Então, realmente, esse é mais histórico. Então, é pra você ter um contexto maior da história da moda mesmo. Então, ó, como as mulheres usavam os corsês, como foi a evolução. Então, você consegue perceber por meio das fotos como foram evoluindo as coisas. Então, eles tiraram tal coisa, colocaram tal coisa. Então, ele conta tudo até momentos históricos específicos em que a moda mudou. Então, por exemplo, esse aqui ele fala a mudança do rococó pra revolução que teve na Europa. Então, a gente consegue perceber a mudança de estilo. Então, é muito legal, principalmente se você gosta mais dessa parte, igual eu comentei, de história, que eu amava, assim, no ensino médio, minha matéria favorita era história. Então, esse livro aqui é, assim, eu acho que é o ideal pra você, se você tá procurando. Também tem outros livros sobre a história da moda. Esqueci até de comentar, mas é porque esse livro específico aqui tem muito história da moda. Mas esse aqui, ele traz essa coleção desse instituto específico. Então, por isso que tem fotos muito detalhadas das peças. Porque esse instituto tem todas essas peças, né, no acervo. Então, eles tiraram foto, eles quiseram trazer. Tem até a legenda aqui. Então, com o nome da peça, de quando é, qual foi o designer que fez. Então, assim, ele é completo. Ele é completo. A gente consegue ver, ó, como eu fui mostrando pra vocês, né? Os vestidos maiores. Agora, os vestidos mais retos, com a silhueta um pouco mais reta. A gente também tem essa parte, ó. Então, gente, é muito divertido você realmente analisar, você trazer um contexto. E vamos ver até onde ele vai. Se eu não me engano, ele vai até 1999, se eu não me engano. E realmente, gente, ele vai até em 1999. Então, ele para ali quando começa os anos 2000, né? Porque ele vai até o século XX. Eu comentei, se você gosta de história, esse aqui eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Ele é muito lindo também, ele serve de decoração, claro, muito fofo. Ele é um pouco menor. Foi um dos primeiros que eu comprei, inclusive, porque eu queria saber um pouco mais dessa parte de história. Era quando eu tava fazendo aula de moda, né? O meu curso de moda. Então eu quis trazer esse contexto mais histórico. É ele.
Então a gente vai pra esse também, de sapatos, que é The Shoe. Eu adoro essa moça, é Megan Hayes. Ela fez esses 2 livros e ela ilustra os sapatos mais icônicos da moda, amigas. Então ela traz a marca e ela traz as ilustrações. Eu acho esse livro muito lindo. Então ele tem todas as ilustrações. Claro também que tem textinhos, então vão trazer o contexto. Mas só de você olhar esses desenhos, assim, então ela traz os sapatos mais icônicos de cada marca, de cada época. Ela traz até os tênis. Gente, é muito fofo. E os desenhos, eu sou apaixonada. Então ela traz também por marca. Então, por exemplo, esse aqui é o Roger Vivier. A gente teve agora a Dior, né? Esse aqui é da Yves Saint Laurent. E ela traz um mini texto sobre o sapato. Sobre o que aconteceu, por que ele foi inventado, como ele foi inventado, como foi feito o design. Então, ó. Ai, gente, é muito fofo. Confesso que esse livro aqui é, tipo, meu chameguinho, assim. Porque ele é muito, tipo, fofinho. Ele é bem pequenininho, assim, mas ele também serve de decoração. E nós temos esse, que já que eu falei que é da mesma autora. Esse aqui são os 100 icônicos momentos da moda em termos de vestido. Então ela traz, novamente, a ilustração de vestidos que marcaram a moda. Além de trazer um texto e trazer a marca também e o ano. Então eu achei muito legal, porque você consegue realmente se estabelecer, assim, na história. Então, por exemplo, esse vestido aqui, 2007, Oscar de la Renta. E daí ela traz o croquis, né, do vestido e o textinho de por que esse vestido marcou tanto a moda, por que ele fez tanto burburinho na época. E é muito legal. Por exemplo, aqui a gente tem não a marca, mas sim uma cantora. Então a gente tem a Tina Turner, o croquis dela, o ano de 2008 e o textinho, assim, inúmeras categorias, e os croquis são muito lindos. Tipo assim, é de babá. Esse livro, além dele ser todo dourado em volta, então assim, ele também é de colecionador. Você consegue deixar decorando a sua casa de tão fofo que é. Em cima, assim, de uma mesinha de centro, sabe? Na sala. Esses dois. Ai. Gente, confesso, é que eu sou muito apaixonada por eles, porque eu acho muito fofo. Agora, amigas, pros 2 livros, que são os mais lindos que eu tenho na minha coleção. São esses 2. Esse de cima é o mais recente e o de baixo era um que eu queria muito porque é sobre sapatos. Mas vamos começar com esse, The Fashion Book. Ele é o livro mais recente da minha coleção, então foi minha última aquisição. Ele é muito lindo, muito pesado e ele traz todas as marcas, todas as personalidades importantes, fotógrafos, estilistas. Então, igual eu falei, é sobre a moda de uma maneira geral. Eu não sei nem se eu vou conseguir segurar ele pra vocês. Então a gente tem essa capa, mas ele é de capa dura. Então eu vou mostrar pra vocês como é que ele é. Dentro, muito bonita. Ele é todo maravilhoso. Ele é assim. Vou até tirar a capa pra facilitar o manejo pra vocês. Sério. Não tem. Vou conseguir segurar pra vocês, pra mostrar. Mas a gente vai ter de A a Z pessoas que marcaram a moda, designers, igual eu falei, designers, fotógrafos, estilistas, todo mundo que foi alguém da indústria da moda, assim, que marcou até o momento, eles trazem. Com também, igual eu falei, ele é em inglês, mas ele traz um mini texto, assim, sobre a pessoa, sobre o que ela contribuiu, e uma foto que represente. Muito legal. Então a gente, por exemplo, aqui a gente tem o Cristóbal Balenciaga, que é o designer, né, que foi o designer que criou a Balenciaga. A gente tem muitas pessoas que eu nem conheço, gente, também, porque, assim, realmente é muito completo. Então aqui a gente tem, ó, um designer, nunca ouvi falar. A gente também tem designer de sapatos. Então é realmente pra, assim, se você quer mergulhar fundo no mundo da moda, saber todas as personalidades, assim, que são importantes de saber, é esse livro. Então a gente tem, por exemplo, a Victoria Beckham, que ela tem a marca dela. Então é muito completo. Eu posso ficar aqui o dia inteiro mostrando ele pra vocês, mas ele vai ter as marcas, os estilistas, fotógrafos. Igual eu comentei, por exemplo, esse aqui é um fotógrafo, ó, então ele mostra o trabalho dele de fotografia. É um livro maravilhoso. Ele nem tava na minha wishlist, mas quando eu vi na livraria, assim, foi amor à primeira vista. Eu sabia que eu ia ter que ter, porque, ó, ele traz até modelos. Então aqui a gente tem, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Amigas, a gente tem aqui, então, a modelo Linda Evangelista, que foi uma modelo, assim, que marcou a moda também. Então ele fala um pouquinho sobre ela. E não tenho o que falar. É, tipo, perfeito. Ele é muito pesado. A gente tem aqui também sobre o Calvin Klein. Ai, amigas, olha que livro mais lindo, tipo, só pela capa, né, eu me apaixonei, mas aí quando eu abri e vi que realmente era a história da moda, assim, em termos de personalidades importantes que é legal saber, eu amei. Então, às vezes eu leio uma personalidade ou outra, igual eu comentei com vocês, eu nunca consegui ler esses livros completos, porque são livros de colecionador, então são livros, às vezes, que você vai pegar pra ler um momento ou outro, não são aqueles livros que você vai ler de maneira direta, assim, todo ele. Então, alguns eu ainda tenho que ler mais. Então, esse aqui é com essa capa.
E agora, o livro mais lindo, mais imponente, mais maravilhoso da minha coleção é esse, que são os sapatos de A a Z. Ele traz todas as marcas de sapato de A a Z. Gente, pra vocês terem uma noção de por que eu pirei com ele, né? Quando eu descobri esse livro, eu sabia que eu tinha que ter ele. Ele traz fotos, então, por exemplo, aqui a gente tá falando sobre o Jimmy Choo. Então, ele traz fotos do designer, sapatos icônicos. Eu não consigo nem segurar de tão pesado que é esse livro, gente. Mas ele traz todas as marcas de sapato que são importantes de você saber. Ele traz também uma mini ilustração, deixa eu mostrar pra vocês, por exemplo, aqui, Dolce & Gabbana. Então ele traz a marca, ele traz uma ilustração, um mini texto também em inglês e depois sapatos icônicos dessa marca. Ele também traz alguns anúncios. Então, assim, é realmente muito completo. Ai, apenas Marilyn Monroe aparecendo nas páginas, mas pra vocês terem uma noção. É muito lindo. Nossa, tô fazendo trabalho de braço aqui, amigas. E são muitos designers. Eu já comecei a seguir vários, porque são marcas que eu realmente não conhecia. E eu gosto muito de sapato, então eu amo conhecer novas marcas. Mas assim, olha isso. Tipo, é cada sapato icônico que, tipo assim, eu nunca teria achado esse material na internet, entendeu? Eu acho que é isso que a gente tem que valorizar. Esses livros físicos, eles trazem muito material interessante que se você fosse pesquisar na internet, você não encontraria. Porque você não saberia, primeiro, o que pesquisar. E segundo, que é muito difícil às vezes achar fotos desses sapatos, achar fotos, porque são todos acervos. Por exemplo, esse aqui a gente nunca encontraria porque ele é da coleção dessa faculdade de moda em Nova York, que é a FIT. Então são fotos muito específicas, que seria muito difícil você achar em outro lugar, que não seja, por exemplo, em um livro assim, que eles montaram. Então, ai gente, esse aqui, sério. Ai. Acho que o único livro que eu sou muito apaixonada. Sapatos, amigas, são as minhas paixões, então... queria muito mostrar ele pra vocês. Agora, a terceira categoria são os livros sobre as personalidades, ou séries, ou filmes. E por que eu vou trazer também séries e filmes? Bom, gente, aqui nós temos 4 livros muito legais. O primeiro que eu quis trazer pra vocês foi esse, que é o livro da Barbie, da turnê que o filme fez internacionalmente. E a Margot Robbie, que foi quem fez a Barbie, usou looks inspirados simplesmente nas Barbies mais icônicas que marcaram a nossa infância, assim. Então ele conta todo o processo de conseguir esses figurinos, de entrar em contato com as marcas. E o livro, ele é muito lindo, então ele é muito bem planejado. Olha isso, tipo, mostra certinho as roupas que ela vestiu. Mostra também algumas fotos não vistas, então assim, que a gente não viu na mídia. A gente tem essas fotinhos. É um livro muito lindo. Eu comprei porque realmente eu me apaixonei pelo filme. E eu me apaixonei pelos looks que ela usou na premiere do filme, em várias localizações diferentes. Então ele é separado por locais. Então a gente começa, por exemplo, teve os looks de Seul, teve os looks de Tóquio, teve os looks que ela usou em Los Angeles. Eu tô tentando... aqui, por exemplo, mostra Nova York. Então eles falam um pouco da inspiração dos looks pra cada cidade. Eu amei, sério, esse livro... é também meu amorzinho, mas é porque é muito específico, foi porque eu realmente fiquei apaixonada pelo filme e pelos looks. Por isso que eu quis trazer essa categoria, são livros de personalidades específicas da moda, mas também às vezes de filmes e séries. Eu também queria muito da Sofia Coppola, então mostra muitos filmes dela. Ela também fez o filme da Maria Antonieta, então a moda assim é muito presente. Então acho que é um livro muito legal, mas como exemplo nós temos esse da Barbie. E os outros 3... esse aqui, amigas, sim, é da figurinista que fez os looks de Sex and the City. Esse aqui, então, o nome do livro é Pet in the City, porque é a Patricia Field, ela que montou os looks da série, então ela trabalhou na série original. E agora, esse livro aqui fala um pouco sobre a vida dela, então a carreira dela como estilista. Eu ainda não li, eu quero muito ler. Eu tô lendo por partes, assim, mas é muito bonito. Então, ela mesma conta a história dela, referências, então, como ela... tem tantas referências assim na moda, tudo o que aconteceu na vida dela é muito legal pra você saber e entender também como a pessoa trabalha, né? Então esse aqui, por exemplo, ela vai falar um pouquinho de tudo. Eu achei muito legal como personalidade marcante, porque assim, realmente ela é uma personalidade que marcou muito a moda. Então, quero muito ler. Esse aqui eu comprei em São Paulo, assim, um achado. Eu não tava planejando, mas aí eu comprei e eu gostei muito, porque eu sou viciada em Sex and the City, nos looks principalmente. Então... saber como a diva criou todos eles, assim, não tinha como, né?
Esse livro aqui é da Camila Coutinho, então ela conta a história dela, né, como influenciadora, como blogueira, como ela criou o blog, que se eu não me engano é o Garotas Estúpidas. Agora ela tem também uma marca de cabelo. Então assim, é bem legal, eu gosto muito, principalmente porque você sabe um pouco mais como é estar no mundo da moda, assim, como você é estar imerso nesse mundo. E histórias também de pessoas que conseguiram chegar lá, então que elas têm uma carreira consolidada na moda. Então o livro dela é bem legal, eu li faz muito tempo, mas eu lembro que eu gostei muito. Bem, esse livro aqui, que é Girl Boss, e ele é sobre a CEO de um site famoso dos Estados Unidos, que é o Nasty Gal, que seria, por exemplo, uma Zara da vida, assim, então é uma fast fashion, e é a história de como ela criou essa marca que chegou a valer 100 milhões de dólares, então aqui tá o textinho. Então é mais uma biografia, ela então dá dicas de como começar na moda, como foi a carreira dela, então cuidando do seu negócio. Então eu acho muito legal também pra quem quer entrar no ramo da moda, pra quem quer entrar nesse mercado, saber como outras pessoas já entraram e conseguiram ser bem-sucedidas. Então, por exemplo, o dinheiro fica melhor no banco do que nos seus pés. Então ela traz alguns ensinamentos, assim, eu acho que ela teve mesmo na vida dela, criando o site. Então eu adorei, eu lembro que me inspirou muito. Então vale super a pena também você ler biografias de personalidades que estão nesse ramo, que já cresceram, que já são bem-sucedidas, pra gente saber como elas chegaram lá e como às vezes a gente pode chegar também, dar um pouco de inspiração na nossa trajetória. Então esse aqui é Girl Boss. Agora, a quarta categoria, amiga, são os livros técnicos pra você que quer ser designer, pra você que quer criar uma marca de moda. Eu tenho 2. O primeiro eu ganhei quando eu ainda tava fazendo meu curso de moda. Esse aqui é sobre ilustração de moda. Então, ele ensina a desenhar croquis, ele mostra várias técnicas. Então, ele mostra a técnica do pastel, ele mostra a técnica das lapiseiras. Então, tem muita coisa legal. Giz de cera, como você pode usar o giz de cera pra fazer os seus croquis de moda. Então, realmente, igual eu comentei, essa categoria é técnica, é pra você que quer aprender a desenhar, é pra você que quer aprender a fazer modelagem. Tem muitos livros de modelagem também, então é muito legal. Ele mostra até como fazer rosto, cabelo. Então assim, igual eu falei, é bem técnico, é pra você que quer, às vezes, trabalhar com isso, ou também se você tem como hobby. Eu não tenho uma marca de moda, né, mas eu quis mais fazer o curso porque eu adorava o assunto. Então isso aqui me ajudou muito a fazer meus croquis. Então esse aqui é um livro de ilustração de moda. E esse segundo, gente, ele também é meu queridinho, porque ele é em inglês e ele é de uma marca muito legal, que é essa Fashionary, que eles até têm um sobre designer de moda mesmo. Então ele mostra tecidos, aviamentos, costuras, tipos de costura, então é bem específico. Mas esse aqui, ele é um manual de fashion business, então que seria esse lado mais de negócios da moda. Então ele realmente te ensina a como criar uma marca de moda, no sentido de, você vai precisar de influenciadores, você vai precisar de tal coisa, você vai precisar pensar na etiqueta que você quer colocar. Então ele é muito fofo porque ele é todo ilustrado, ele traz até os prós e contras, por exemplo, do tecido de algodão. Aqui tem as estatísticas sobre o tecido, sobre como é importar esse tecido. Ele fala também sobre essas fichas técnicas que a gente tem que fazer quando a gente tá criando uma peça. Gente, claro que todo esse conhecimento que eu tô falando pra vocês, eu fiz um curso de moda, então ele não veio através só dos livros. Claro que os livros, eles contribuem, mas se você quer uma coisa muito específica, se você quer saber muito, eu recomendo também você fazer curso, fazer às vezes uma faculdade. Mas os livros, eles contribuem, igual eles agregam, igual eu comentei. Então aqui ele traz como fazer uma ficha técnica, o que você precisa pensar, funcionários, até tudo, gente, até o site, as informações que você precisa ter para você ser bem sucedido, a parte de caixa, de finanças. É muito legal e eu acho muito fofo porque ele traz ilustrações, então fica de uma maneira um pouco mais lúdica, assim, todas essas informações que são muito necessárias. Ele mostra até como fazer uma nota fiscal. Claro que isso aqui, ele é em inglês, então a maioria das coisas são aplicadas para os Estados Unidos, mas é muito legal, eu acho que você consegue tirar muita coisa dele. E eu lembro que eu queria muito, e ele é muito perfeito. Ele é muito lindo, também muito fofo. Também, todos esses livros que eu tô mostrando pra vocês é muito de colecionador, dá pra deixar decorando a casa também. Mas ele também serve como um manual, realmente, de como criar uma marca de moda. Amigas, e por fim a gente tem a nossa última categoria, que são os livros de teor científico. Eu li a maioria deles pro meu TCC, que foi sobre moda e luxo. Então ele realmente tem essa vertente mais científica, no sentido de são pensadores, então eles trazem correntes filosóficas, eles trazem realmente o assunto de uma maneira com sociologia, comportamento do consumidor, como o luxo evoluiu, como o luxo ele se mostra hoje em dia. Então é muito legal, às vezes, pra você que quer um teor mais técnico, você que quer saber um pouco mais, exatamente como eu falei, com essa vertente
vertente mais histórica, mais sociológica. Então a gente tem esse aqui, que é O Luxo Eterno, da Idade do Sagrado ao Tempo das Marcas. Ele é de Lipovetsky e Roux. Eu usei muito no meu TCC, então vocês podem ver que ele tá todo marcado. Tem várias coisas aqui também que eu não quis esquecer, mas é muito legal pra você entender como as marcas de luxo funcionam, como elas criam objetos de desejo, as marcas de luxo francesas, italianas. Então assim, é muito legal. Esse aqui também, ele traz a sociologia da moda, então esse aqui não é sobre luxo, esse aqui é sobre moda. Esse aqui faz muito tempo que eu li, mas ele realmente traz essa parte do que a moda é diferentes significados, expressões, então a moda é sim expressão, é cultura. Então a gente tem, ó, ele mostra até alguns, eu nem lembro, mas ele mostra até sobre os países. Eles fizeram uma pesquisa com algumas pessoas. Então, por exemplo, ele traz a dinâmica das capitais de moda, então como que funciona, né? A gente tem os desfiles em cada capital. Então é muito legal, super recomendo esse aqui também. Então, voltando no luxo, a gente tem esse que é Luxo, Estratégias e Marketing. Então esse realmente é mais voltado ao marketing de luxo, então como as marcas criam esses objetos de desejo, como elas criam as histórias por trás dos produtos, por trás da marca, esse lifestyle. Então ele mostra também, tem várias tabelas, então assim, é realmente profundo, é denso, são livros densos, mas são livros muito legais pra você entender como funciona o mercado, como evolui, por exemplo, aqui, como a evolução do consumo, como foi a evolução do consumo. Então assim, ó, tanto que eu anotava muito. Então esse também é sobre o marketing de luxo. Esse aqui, Mundo do Luxo, então ele traz como as marcas se portavam, como elas se portam atualmente e como elas têm que se portar no futuro pra elas sempre evoluírem. Porque a gente tá falando de marcas, amigas, que tem mais de 100 anos, às vezes. Então como que uma marca consegue se manter tanto tempo nesse mercado? São alguns livros, os livros vão tratar disso, meu TCC falou disso também. Então é muito legal, são livros, por exemplo, que trazem não só sobre moda, então eles trazem às vezes sobre o mercado de luxo, no sentido de destilados, às vezes tem hospitalidade, então tem os hotéis de luxo, tem tudo, tem as formas, a criação dos calçados. Então esse livro também, ele é bem legal, por não se tratar só de moda, mas também por se tratar de luxo de uma maneira geral. Esse aqui também é o Precisar Não Precisa, é história, marketing e comportamento, então, no mercado de luxo. Ele traz bastante sobre o Brasil e também sobre o mercado internacional, que eu acho muito legal também pra vocês. Então, ele traz um pouquinho sobre o luxo no Brasil, a antiguidade, como era tratado o luxo, como é tratado agora, em termos de anúncios. Então, assim, muito legal também. Esse aqui, gente, o paladar não retrocede. Eu trago muito essa frase no meu dia a dia. O paladar não retrocede, e ele vai mostrar isso pra vocês. Ele é do Ferreirinha e ele foi um dos diretores do grupo LVMH. Então ele traz bastante, então ele fala também, ele traz um pouco sobre o Brasil, mas ele fala do luxo de uma maneira geral. Então ele traz também o movimento premium, ele fala sobre logos, então a gente tá tendo a logomania e não a logomania. Traz vários tópicos muito legais da moda, então por exemplo ele traz sobre inovação e democratização. Igual ele traz aqui inovação e democratização, a gente tem duas vertentes, né, que eles falam que as marcas eles estão criando, não necessariamente só ele, mas os pensadores falam que as marcas estão criando luxos cada vez mais inacessíveis pro público, então realmente para as pessoas se sentirem exclusivas, mas as marcas também estão tendo que se democratizar. Então a gente vê isso, por exemplo, com o café que as marcas estão abrindo. Então a Dior tem um café, a Louis Vuitton tem um café. Então eles também estão tentando atingir a classe média alta. Então não é só as pessoas que compram os produtos de milhares de dólares. Às vezes as pessoas podem comprar uma carteira, elas podem comprar artigos de entrada, que a gente chama. Gente, eu posso ficar discorrendo sobre isso aqui o vídeo inteiro. Se vocês quiserem, eu posso falar um pouco do meu TCC. Não foi sobre isso, mas a gente pode, assim, trazer um pouco do contexto do mercado. Mas muito bom esse livro, O Paladar Não Retrocede. E realmente, gente, ele não retrocede. E agora, por fim, a gente tem do Lipovetsky. Ele é um pensador, gente, muito forte do mercado de luxo, do mercado da moda. E esse aqui é O Império do Efêmero. Todos que eu mostrei pra vocês, é o livro que tem a linguagem um pouquinho mais difícil, porque realmente é de teor bem científico, mas é muito legal. Então ele traz um pouco da história da moda. Então ele conta que a moda tem 3 fases, que é a moda aberta, a moda de 100 anos, seria a moda e o ocidente, a moda de 100 anos e a moda aberta. Depois ele traz na segunda parte, então, a publicidade, como as marcas, elas começaram a voltar pra mídia, enfim, realmente é muito legal. Se você está, assim, querendo um pouco mais realmente científico, teórico, um pensador que é referência no assunto, Lipovetsky é o seu nome. Então esses são alguns livros que eu mostrei pra vocês de pensadores. Estão todos marcados, né, porque realmente eu usei muito no meu TCC. Mas fica a dica, principalmente se vocês estão fazendo TCC de moda, TCC de luxo, esses livros aqui não tem como vocês não usarem, porque realmente são grandes referências do mercado, do segmento. Nossa, gente, falei. Falei muito, mas nós terminamos. Eu consegui mostrar toda a minha coleção pra vocês.
Eu espero muito que vocês tenham gostado, assim, todos os livros são os meus queridinhos. Gosto muito, igual eu falei pra vocês, cada um serve pra uma coisa. Então tem livros que são mais de colecionador mesmo, que a gente vai ler mais devagar. Igual tem esses livros que eu mostrei pra vocês, que são científicos, que eu li na minha faculdade. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Coloque aqui embaixo também qual livro vocês têm, se vocês já estão começando a sua coleção, se vocês querem começar, se vocês querem aprender mais sobre moda. Porque eu acho que é muito legal a gente se voltar pra materiais físicos, que é o que eu ia até falar com vocês, que realmente a gente acaba vendo muita coisa digital, e tem muita coisa legal no digital, mas eu acho que o físico, ele traz uma coisa que o digital não traz. Além de você sentir esse toque, você ter esse contato, traz muita informação de moda. Então, igual esses livros que eu mostrei pra vocês, às vezes essas informações não estão na internet, essas fotos não estão na internet, elas estão só nesse livro físico. Então, eu acho muito legal se você tem condições de investir. Às vezes, se você não tem, começar aos poucos. Então, tem pra todo mundo. Eu deixei pra vocês linkado na Amazon, né? Então, realmente tem todos esses livros lá, com valores e tudo mais. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam. Igual eu falei, vamos falar sobre... Ai, eu amei! E gente, em outro vídeo eu vou trazer todas as minhas revistas de moda, porque assim, eu tenho uma coleção imensa, mas imensa. Eu posso mostrar daí todas as revistas pra vocês, mas se eu fosse fazer nesse vídeo aqui, não ia dar certo. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e até o próximo vídeo!